Olá, tudo bom? Meu nome é Gabriel Menezes. Atualmente eu sou professor licenciado do Departamento de Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou professor visitante no Instituto de Física Teórica da Unesp em São Paulo. Bom, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês aqui sobre meu mais novo trabalho, recentemente publicado na Physical Review Letters, em colaboração com o professor John Donoghue, da Universidade de Massachusetts em Amherst, com o professor Roberto Percatti, da CISA em Trieste, e o Dr. Diego Bulciu, também da CISA Trieste. Né? Esse trabalho, recentemente publicado, como eu acabei de falar, ele recebeu destaque por parte dos editores da PRL como um Editor Suggestion. E o título do trabalho é esse: Physical Running of Couplings in Quadratic Gravity. Bom, primeiramente, como surgiu esse trabalho? Né? Quais foram nossos objetivos principais aqui? Bom, a gravidade quadrática, é uma teoria de campos renormalizável, que é uma candidata em potencial para descrever as interações gravitacionais em todas as escalas de energia. Bom, a gente diz gravidade quadrática, pois além do termo de Einstein-Hilbert usual na lagrangiana gravitacional, permitimos também a presença de termos quadráticos na curvatura, como escalar de curvatura ao quadrado ou tensor de Weyl ao quadrado. Isso acarreta na presença de termos com derivadas de ordem superior. Em várias combinações, a gente tem explorado a corrida dessas constantes de acoplamento, running of couplings em inglês, em teorias mais simples que a gravidade quadrática, mas com termos de derivadas de ordem superior. E aí, devido a essa importância do assunto, a gente decidiu combinar forças para calcular a corrida física, ou physical running, desses acoplamentos em gravidade quadrática. Mas o que é um running coupling? O que é um acoplamento que corre? Bom, cálculos teóricos na teoria quântica de campos, eles são válidos para qualquer valor das constantes de acoplamento, em princípio, desde que sejam suficientemente pequenos, porque a gente gostaria de aplicar a teoria de perturbação. Mas a sua aplicação na natureza, na comparação com dados experimentais, isso a gente só pode fazer para um dado valor específico desses acoplamentos, que são determinados por medidas experimentais. Ou seja, a gente precisa normalizar a previsão teórica medindo a constante de acoplamento. E aí, quando a gente faz um cálculo melhor, incluindo ordens superiores na teoria de perturbações, a gente precisa fazer isso novamente, ou seja, renormalizar os acoplamentos. Então, eu estou descrevendo aqui em uma linguagem muito simples o programa de renormalização, que consiste em primeiro identificar como você pretende medir o parâmetro em questão, ou os parâmetros em questão, ou seja, definir quais são as escalas de energia que você vai definir essas grandezas normalizadas, depois realizar a medição e aí, finalmente, expressar o resultado em termos de valor medido. E aí você tem uma previsão teórica que você pode comparar com os dados experimentais. Esse procedimento de renormalização ele é necessário mesmo que a teoria seja finita no ultravioleta. Agora, imagina que você mediu a constante de acoplamento renormalizada por um determinado espalhamento e uma determinada escala de energia. Agora você quer estudar a mesma reação, mas em energias muito mais altas. Nessa situação, você vai ver que vão surgir naturalmente grandes correções logarítmicas, que vão parecer violar os princípios básicos de uma expansão perturbativa. Dito de outra maneira, vai parecer que a teoria de perturbação ela vai ficar inválida. E o culpado disso vai parecer o fato de que inicialmente a gente renormalizou os acoplamentos nessa escala de energia e a gente quer aplicar o mesmo resultado para cinemáticas associadas a essa escala de energia, muito mais alta do que essa aqui. E aí o que você faz? Aí tipicamente você recondiciona essas correções quânticas em termos de uma constante de acoplamento que corre. Que aí o que ela faz? Basicamente ela remove esses grandes logaritmos e leva a uma expansão perturbativa que seja mais razoável. Então, em resumo, a necessidade de utilizar acoplamentos corridos vem da existência de grandes logaritmos. A utilização daquilo que a gente chama de grupo de renormalização nos permite levar a medida original até escalas de energia mais elevadas.
Na verdade, né, a equação diferencial disso que a gente chama de grupo de normalização, né, para o acoplamento, ela vai fornecer a definição da função beta, que codifica a dependência de um parâmetro de acoplamento em uma dada escala de energia, digamos E, de um determinado processo físico. Né? Então, essa dependência da escala de energia, né, que vem por conta do acoplamento, né, ela é conhecida como corrida do acoplamento, né, que é uma característica fundamental de dependência de escala na teoria quântica de campos. Né. Então, a função beta, o que ela faz? Ela dá o fluxo de uma teoria quântica de campos de uma escala de energia para outra. Isso significa que ela pode fornecer dicas adicionais sobre o comportamento de alta energia da teoria. Portanto, uma compreensão correta da função beta física é de extrema importância para você entender o comportamento da teoria em altas energias. Bom, na verdade, né, no caso da gravidade quadrática, já existe um cálculo tradicional na literatura desses running couplings. Então, a rigor, essa conta não é nova. Bom, se a conta não é nova, qual é a novidade aqui? Bom, como eu acabei de dizer, quando a energia associada a uma amplitude quântica muda, né, a constante acoplamento apropriada que descreve a interação também muda. E existem várias técnicas na literatura desenvolvidas para calcular esse running coupling, que normalmente vão produzir resultados equivalentes. E é aqui que a gente deve distinguir um ponto fundamental. Em problemas caracterizados por uma única escala de momento, a dependência do momento geralmente é capturada pela dependência na escala de energia E que eu mencionei anteriormente. No entanto, na presença de uma escala de massa não desprezível, né, a dependência do momento das amplitudes de espalhamento não vai ser mais refletida corretamente pela dependência nessa escala de energia E. Na maioria das teorias quânticas de campo conhecidas, como o modelo padrão, né, isso não vai ser um problema. No entanto, a gente aqui afirma que isso nem sempre vai ser correto em teorias com derivadas de ordem superior. Portanto, na gravidade quadrática, nem sempre essas técnicas para calcular os running couplings vão concordar. Então, aqui o que a gente fez? A gente desenvolve novas técnicas que vão rastrear a corrida física desses acoplamentos em amplitude de espalhamento dentro da gravidade quadrática. Né? Bom, então, sendo assim, como é que a gente pode pensar nas contribuições que a gente acredita que são mais notáveis no nosso trabalho, né? E quais as implicações associadas, né? Bom, geralmente argumenta-se, né, que as teorias que se comportam melhor em altas energias são aquelas que os running couplings, né, as constantes de acoplamento que correm, não crescem incontrolavelmente à medida que a energia aumenta. Né? Então, uma das principais implicações do nosso trabalho é que é possível que os acoplamentos de gravidade quadrática corram para valores extremamente pequenos em altas energias. Ou seja, eles tenham a característica de serem assintoticamente livres. Né? Uma teoria bem conhecida onde isso acontece é a cromodinâmica quântica. Isso significa que a gente está no mesmo estágio de compreensão aqui que a gente tem na cromodinâmica quântica? Certamente não. Mas, por outro lado, isso com certeza aumentaria o interesse na gravidade quadrática, né, pela comunidade científica, como uma teoria completa de gravidade quântica. Então, finalizando essa nossa conversa aqui, né, quais seriam então os planos para pesquisas futuras aqui? Né? Bom, existem muitas outras aplicações para essas técnicas que a gente desenvolveu. E existem outras teorias que irão certamente se beneficiar delas. Além disso, a gravidade quadrática tem algumas peculiaridades como a teoria quântica de campos que não são ainda bem compreendidas e que precisam de um melhor entendimento. Né? Em um quadro mais amplo, né, a gravidade quadrática se enquadra em uma estrutura mais ampla de teorias quânticas de campo da gravidade. E ainda há muito que precisa ser entendido sobre essas teorias. Né? Com efeito, né, uma compreensão real do comportamento em altas energias e da estrutura analítica dessas amplitudes de espalhamento, ou mais importante, das seções de choque em gravidade quadrática, seria um grande avanço. E estamos definitivamente interessados em tais tópicos. Né?
Estamos definitivamente interessados nisso. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e que eu tenha conseguido transmitir com sucesso pelo menos um pouco sobre o significado e a importância desse nosso trabalho recente. Quaisquer dúvidas ou perguntas, não hesitem em me procurar, ok? Então é isso. Um abraço e até mais.